Pessoal, tudo bom? Professor Périx Felipe, Pequinho, mais uma aula para vocês aqui, galerinha, que nesse tempo, de pandemia, esse tempo de isolamento social, é importante que a gente façamos nosso papel, fique em casa, e você, fera, está se preparando, ou até que não está, mas precisa estar estudando, porque já vai voltar às aulas, e aí a gente vai voltar com tudo. É importante que você crie uma disciplina de estudo em casa, tá certo? E aí, o que é que eu vou fazer agora nessa aula? Eu já ministrei as aulas de MU, MUV, movimento vertical, lançamento horizontal e MCU. Então, eu vou revisar esses assuntos, explicando aqui com vocês, como eu estou fazendo no canal. Essa aula, por sinal, vai para o canal. E depois eu vou fazer 5 questões com vocês, tá? Mostrando PowerPoint, interpretando, mostrando como é que a gente faz. Beleza? Então, vamos dar aquela lembrada básica, tá bom? Primeiro, a gente começa com o movimento uniforme. Bom, galerinha, o movimento uniforme, não esqueça, tem velocidade constante e sua aceleração é nula. Por isso que o objeto vai manter sempre a mesma velocidade. Beleza? A gente tem que lembrar também de alguns conceitos dentro do MU. Primeiro conceito, deslocamento e posição. Deslocamento é de um lugar para o outro. E posição é onde o objeto se encontra, tá bom? Isso é importante ter na minha cabeça. A gente tem que lembrar também dois conceitos a mais, que é o corpo extenso e o ponto material. Vamos lembrar. O corpo extenso é quando a gente considera as dimensões do objeto em relação ao referencial. Por exemplo, eu tenho uma ponte, eu tenho um caminhão ou tenho um trem passando. Então quer dizer que esse caminhão ou esse trem vai ser corpo extenso em relação a essa ponte. Por quê? Porque eu não posso desprezar o tamanho deles em relação à ponte, porque eles não são tão pequenos em relação à ponte. Então quer dizer que quando esse caminhão ou esse trem passar na ponte, eu vou contar o tamanho deles mais o tamanho da ponte. E aí eu consigo achar a sua velocidade média dividindo, claro, essa soma pelo tempo. Beleza? Então, corpo extenso eu considero. Já quando eu estou falando de ponto material, eu desconsidero. Ou seja, ele é um ponto literalmente. Então quer dizer que o corpo vai andando e só vai percorrer a ponte. Ele não tem dimensionamento, ele não tem tamanho. Por isso que é chamado ponto material. Beleza, galerinha? Vamos lembrando, né? Vamos também lembrar o seguinte. Quando a gente fala de função horária do deslocamento, que é o famoso sorvete, quem está cansado de trabalhar isso, do sorvete é quase a mesma relação da velocidade média. A velocidade média é o espaço sobre tempo, que eu posso ter essa velocidade dada em km por hora ou metro por segundo, e o sorvete, ele é apenas uma função que vai descrever onde o objeto vai estar para cada intervalo de tempo. Então é essa sacada que vocês têm que ter. Beleza? Vamos seguir. Agora, não esqueça justamente dessas características do movimento uniforme. Velocidade constante, aceleração nula. Show! Vamos agora fazer uma comparação com o próximo, que é o movimento uniformemente variado. Bom, no movimento uniformemente variado, minha velocidade agora varia, mas ela só varia porque eu consigo manter uma aceleração de forma constante. E aí vamos entender isso. Quando eu afirmo que ela é de forma constante, eu não estou dizendo que o carro, ou a moto, ou o ônibus, ou seja lá qual for o objeto, ele vai ter uma aceleração só. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que enquanto ele promover a aceleração, ela vai ser constante. Ou seja, é ela que vai te dizer como o objeto está aumentando a sua velocidade. Deu para entender, galerinha? Por exemplo, eu estou numa bicicleta, eu acelero a 2 metros por segundo ao quadrado. Quer dizer o quê? Quer dizer que a cada segundo a minha velocidade vai aumentar em 2 metros por segundo. A aceleração é isso. A aceleração é o que vai dizer para o corpo como ele está aumentando essa velocidade. Beleza? Por isso que muitas vezes no Enem, no SSA, em qualquer outro concurso que você enfrentar, que tiver física, claro, você tem que ter bem na mente o que é aceleração. A definição de aceleração. Aceleração é o quê? É a taxa de variação da velocidade de um corpo.
Beleza, galera? Colocou isso na cabeça, você já entende que na hora da leitura, que é algo que pega muito, né? A maioria dos meus alunos, Pérez, como é que eu faço? Eu entendo o assunto, mas na hora da leitura eu não consigo. É justamente esses pontos, essas características que na hora da leitura você lembra. Ah, isso é MU, ah, isso é MUV. Beleza? Continuando no MUV, nós temos a função horária da velocidade, que ela é oriunda da aceleração. Sim, Pérez, mas o que de fato é essa aceleração? Vamos lá. A aceleração, A, é igual à variação da velocidade sobre o tempo. Ou seja, quanto mais rápido eu mudar minha velocidade em menor tempo, maior vai ser minha aceleração. Então quer dizer que eu vou conseguir mudar minha velocidade cada vez mais em menor tempo possível. É isso, por exemplo, que os carros esportivos fazem, Lamborghini, Porsche, Ferrari. Eles conseguem imprimir uma grande aceleração e isso faz com que sua velocidade aumente muito em menor tempo. Beleza? Então, aceleração ΔV sobre ΔT. Qual a unidade, Pérez? Metros por segundo ao quadrado. Estou com sinusite, tá? Mas é assim mesmo. Vamos que vamos. Então, a aceleração é a razão da velocidade sobre o tempo. Temos também a função horária da velocidade, o famoso VOAT, né? Ou V igual a V0 mais AT, que é vovô e vovó ainda trabalham por causa da reforma da Previdência. Beleza? A gente vai usar esse cara, essa função horária da velocidade, quando a questão, pessoal, estiver abordando mudança de velocidade em função do tempo. Não confunda. Você vai ter três relações, duas horárias e uma de deslocamento, uma equação, que eu vou explicar já já. Então você precisa ter na cabeça, na hora da leitura, o que fazer com isso, como identificar. Então vamos lá. Vovô e vovó ainda trabalham. Eu vou utilizar na questão quando eu perceber no enunciado que o corpo está mudando sua velocidade em função do tempo. Beleza? Vamos passar para o próximo. Eu tenho função horária do deslocamento. A função horária do deslocamento, que é o sorvetão, que é espaço final S igual a espaço inicial S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Aquela fórmula estrondosa que a gente sabe no MUV. Quando é que eu vou usar o sorvetão? Quando você agora lê a questão e perceber que o objeto está percorrendo uma distância em função do tempo. Percebeu a diferença? No vovô e vovó ainda trabalham é velocidade em função do tempo. No sorvetão é distância em função do tempo. Não tem como misturar. Ah, pera, pode acontecer de em uma questão eu usar os dois? Vai. Pode acontecer. Vai depender muito da conotação da questão. Beleza? E para a gente fechar o MUV, a gente vai falar da equação da velocidade, galerinha, que é a famosa equação de Torricelli. A equação de Torricelli nós vamos usar, e aí fica mais fácil para a gente. Quando você lê a questão e perceber que em nenhum momento o cara da questão nem pediu tempo e nem te deu tempo, ou seja, não falou nada sobre o tempo. Quer dizer que nesse momento o corpo vai mudar de velocidade em função de uma distância e não vai ter nada relacionado a tempo. É essa pegada que você tem que ter. Beleza? Então vamos recapitular. Função horária da velocidade, velocidade com tempo. Função horária do deslocamento, distância com tempo. E quando não tiver tempo, é a equação de Torricelli, que é igual V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Todo mundo já viu isso, já que você é fera e está aí batalhando para o Enem, tá bom? Vamos seguir. Vimos MU, MUV. Agora a gente vai ver movimento vertical no vácuo, galerinha. No movimento vertical no vácuo, a gente precisa entender que agora o corpo ele pode ser jogado para baixo, ser jogado para cima ou pode simplesmente ser abandonado. Então, mas eu não entendo, o movimento vertical me atrapalha muito. Veja, se você está com muita dificuldade no movimento vertical, é porque você na verdade está com problema lá em MUV.
Então volte e dê uma estudadinha no M e o V, capte essa ideia. Por quê? Porque as mesmas relações de M e o V a gente usa no vertical. A diferença é que lá no vertical fica até mais fácil, aqui no vertical fica mais fácil, porque aquela aceleração, aquele Azinho que ele aperreava lá no Move, que assumia, que poderia assumir qualquer valor, aqui no movimento vertical, ele na verdade vai ter um valor só, que é o da gravidade da Terra, que é 9,81, só que nos vestibulares, o Enem, SSA, a gente usa como 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então veja, se eu jogo um objeto para cima, quer dizer que, por exemplo, eu pego isso aqui, aí eu jogo o objeto para cima. Então quer dizer que vai levar um tempo para o objeto subir, ele para e ele volta. Então, esse tempo daqui para cá é chamado tempo de subida. O tempo de subida é igual ao tempo de descida. Não confundir com queda. Se ligaram? Então, quando eu falar de queda, é subida mais descida. Mas, quando eu falar de descida, é só essa parte aqui. Beleza, galerinha? Então, pera, como é que eu encontro o tempo de subida? Bom, o tempo de subida vai depender da velocidade inicial com que ele é jogado, o V0, e a gravidade. Então, o tempo de subida, TS, é igual a V0, com que ele é jogado, dividido pela gravidade. E, como Galileu provou que o tempo de subida é o mesmo para descida, isso quer dizer o quê? Quer dizer que o tempo de queda é subida mais descida. Ou seja, o tempo de queda, TQ, é 2V0 sobre G. Beleza, galerinha? Vamos seguir. Então, não esquece. Descida, queda. Se ligaram? Beleza? Temos também o conceito de queda livre. Pessoal, quando nós estamos falando de queda livre, eu estou assumindo para você que o corpo não vai ser jogado, ou seja, não vai haver uma força para ser jogada. Ele vai ser solto. Olha lá. E aí é importante, no próprio enunciado, você se ligar que a questão vai dizer que o objeto foi solto, foi abandonado, partiu do repouso e por aí vai. Então, algumas expressões vai te dizer que é queda livre. Por exemplo, partiu do repouso. Então, quando eu solto o objeto, a altura inicial dele é 0 e a velocidade inicial dele também é 0. Tá certo? Então, vamos imaginar o sorvetão. S0 é 0, V0 é 0. Morreu tudo. Então, no lugar do S eu vou botar o H. Né? H vai ficar igual a... No lugar da aceleração vai entrar quem? G, que é a gravidade. Então, H vai ficar igual a GT ao quadrado sobre 2. Mas G é quanto? G é 10. Dividido por 2, então vai dar quanto? 5. Então quer dizer que a queda livre, H, vai ser igual a 5T ao quadrado, galerinha. Então não esqueçamos, não esquece, eu solto o objeto, eu abandono ele, é uma queda livre. E essa queda livre, ela é dada por H igual a 5T ao quadrado. Beleza? Um outro ponto importantíssimo que a gente precisa entender. Eu jogo o objeto, ele sobe, mas perceba, se eu pudesse tirar uma foto aqui, ele não estaria na altura máxima em relação ao solo. Então, essa altura máxima é diferente de tempo de subida. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muitas questões que perguntam, encontre o tempo de subida no ponto máximo. Ele não quer a altura máxima, ele quer o tempo, chamado tempo de subida. Tá certo? Se liga aí nesse detalhe. Então, eu jogo o objeto. Imagina que eu tirei uma foto aqui, ó. Então, essa distância aqui em relação ao solo é a altura máxima. Aí me diz uma coisa. Se eu jogo um objeto mais alto que eu puder, eu não vou me preocupar com o tempo. Posso até me preocupar com o tempo, mas não necessariamente. Eu vou me preocupar, sim, com a velocidade com que eu jogo ele. Então, percebeu o lance agora que eu fiz? Se eu estou preocupado com a velocidade com que eu lanço ele, quer dizer que eu posso usar a Torricelli. Igual o Move, porque não tem tempo, não precisa de tempo, e sim de velocidade. Essa altura máxima, H máximo, é igual a V0 ao quadrado sobre 2G, galerinha. Deu para entender?
Então veja, no momento que você aprende Move, isso te auxilia no movimento vertical e isso vai te auxiliar no próximo assunto que eu vou mandar na próxima aula, que é lançamento horizontal e oblíquo. Espero que vocês tenham gostado e aí nós vamos para a resolução de algumas questões. Valeu, pessoal! Fala, pessoal, tudo bom? Professor Péricles Felipe, tá? Professor Pequinho, como eu havia dito para vocês, eu fiz uma pequena revisão de MU e MUV e movimento vertical e vou falar de lançamento horizontal e oblíquo e vou falar também de movimento circular uniforme. Mas aí eu preferi, né, fazer as 3 primeiras assuntos e resolver questões com vocês, tá bom? Então vamos lá. Tá aí, cinemática escalar, física com Pequinho. E aí a gente vem aqui na primeira questão. Perceba, 2 carros A e B de dimensões desprezíveis movem-se em movimento uniforme no mesmo sentido. No instante t igual a 0, os carros encontram-se nas posições indicadas na figura. Determine depois de quanto tempo A alcança B. Perceba, pessoal, os 2 carros estão indo na mesma direção e no mesmo sentido. Isso quer dizer que a gente vai poder usar a velocidade relativa. E a distância entre eles é de 1000 metros. Então veja, como é que vai ser a resolução dessa questão? Olha lá. Como os 2 carros estão indo na mesma direção e sentido, então pela velocidade relativa, vamos lembrar, na velocidade relativa, quando os 2 objetos estão na mesma direção e mesmo sentido, eu vou subtrair essas velocidades. Então, olha lá, 20 menos 15. E como a distância entre eles é de 1000 metros, então, usando velocidade média, que é distância sobre o tempo, tá? A gente vai ficar com 5 igual a 1000 sobre o tempo, tá certo? 1000 da distância e 5 da velocidade, beleza aí? Então quer dizer que esse tempo vai ser 1000 sobre 5, fechando 200 segundos, que vai ser a letra A, beleza? Vamos seguir. Na segunda questão, né? E aí lembrando, né, essa primeira questão é uma questão de movimento uniforme, tá certo? Eu fiz na ordem. A segunda questão é uma questão de MU e MUV, tá? Que é muito comum nos vestibulares. Então eles assim, ó, o objeto A encontra-se parado quando por ele passa um objeto B com velocidade constante de módulo igual a 8 metros por segundo. No instante da ultrapassagem, imprime-se ao objeto A uma aceleração de módulo igual a 0,2 metros por segundo ao quadrado, na mesma direção e sentido da velocidade B. Qual a velocidade A quando ele alcançar o objeto B? Então cuidado, ele não quer a distância, ele quer a velocidade. Mas para que nós possamos encontrar a velocidade, a gente precisa saber o tempo que o objeto B, tá? O objeto A que diga, vai levar para alcançar o objeto B. Então vamos lá. Olha lá. Como o objeto B que passa se encontra com velocidade constante, ele se encontra em movimento uniforme, MU. No entanto, como o objeto A estava parado e partiu, ele se encontrava em movimento uniformemente variado. Então, quando a gente precisa, pessoal, fazer um encontro entre 2 objetos, a gente precisa montar as funções horárias deles. Então perceba, como o objeto B ele vem com velocidade de 8 e ele está em movimento uniforme, então a gente vai montar uma função horária do deslocamento para esse cara, SB igual a 8t. Enquanto SA, né, o objeto A que vai ultrapassar, vai alcançar B que diga, ele está em movimento uniformemente variado. Então a gente vai usar o sorvetão. Só que o sorvetão não tem um espaço inicial e velocidade inicial, eles vão ser 0. Só vai ficar com AT ao quadrado sobre 2. E como a aceleração é 0,2, então vai ficar 0,2t ao quadrado sobre 2, dividindo 0,1t ao quadrado. Então, para que nós possamos encontrar o tempo, eu vou igualar essas funções. E aí perceba logo aqui embaixo, SA igual a SB. 0,1t ao quadrado igual a 8t. Quando eu dividir, eu posso cortar os t, né? Que está na igualdade. Vai ficar 0,1t igual a 8. Então t é 8 sobre 0,1, que vai dar 80 segundos. Dessa forma, para nós encontrarmos a velocidade de A, que é isso que ele pergunta na questão, vai ser a velocidade com que ele tá, a aceleração com que ele estava vindo, com que ele estava saindo do repouso, 0,2, vezes o tempo que ele levou para alcançar o objeto B, que nós encontramos logo há pouco, a 80 segundos.
Então 0,2 vezes 80 vai dar 16 metros por segundo, letra C. Beleza, galerinha? Vamos agora para a questão 3. Olha lá, questão grandona que pode trazer muita complicação na hora da lógica. Uma das coisas que eu observo bastante em vocês, caros alunos, é que vocês captam o assunto, mas na hora da leitura, na hora da interpretação, travam. Isso é muito comum. Não fique se achando o grão de areia, né? Por causa disso, não se menospreze, não fique se achando inferior a ninguém. Isso é natural. A gente vem de uma cultura que há muitos anos atrás era decorar a fórmula, e isso acabou, né? Depois que o Enem ganhou força e o SSA também passou a ter muito contexto, isso acabou. Agora é interpretar. Então vamos lá. A maior velocidade atingida por um homem através da atmosfera foi obtida em 1960 por Joseph Kittihan, no âmbito do projeto Excelsior, após saltar de um balão na estratosfera a 31.330 metros de altura em relação ao nível do mar. Ele alcançou a velocidade aproximada de 275 metros por segundo em queda livre, a uma altura de 27.430 em relação ao nível do mar, após ter caído 3.900 metros. Então veja, quando você começa a ler muita informação, muito número, o bom é você separar o que é cada coisa. Perceba que tudo que a gente leu até agora foi só sobre um recorde que foi batido pelo projeto Excelsior. Tá certo? Vamos lá. Para quebrar esse recorde, ou seja, uma coisa nova, um paraquedista intenciona saltar de um balão na estratosfera a 40.000 metros de altura em relação ao nível do mar e atingir em queda livre. Opa, tá vendo? Ele vai descer de queda livre, ninguém vai jogar, velocidades superiores. Nessas condições, e desprezando a resistência do ar, o paraquedista terá atingido 400 metros por segundo após ter caído aproximadamente. Então veja, duas coisas que a gente tem que entender. Quando ele fala aproximadamente, quer dizer que você pode fazer arredondamentos. E a segunda é que ele deu G 9,7, né? E aí, claro, se ele deu, você tem que obedecer. Ah, Pérez, mas no decimal vai me atrapalhar. Não seja por isso. Você faz com 10 e traz o que é mais aproximado. Tá certo? Aqui, como eu fiz com mais detalhes, como é que eu montei? Veja só. Como a questão pretende saber a partir de que altura ele alcança uma velocidade, então a altura é 40.000 e a velocidade é 400. Como ele não falou nada sobre tempo, ele só quer saber a altura, então eu joguei aqui na equação de Torricelli e ficou assim, ó, 400 ao quadrado igual a 2 vezes 9,7 vezes h. Esse h eu vou encontrar. Vai ficar esse valor aí, dividido por 19,7, que vai dar 8.250, que deu 8.500, mas na verdade é 8.250. Beleza, galerinha? Espero ter tirado suas dúvidas. Aguarde que vai vir aí a próxima aula de lançamento em movimento circular. Beleza? Um forte abraço para vocês, muito obrigado e até a próxima. Valeu!